quero estender para essa questão do debate econômico, Zé. Eu sei que nenhum de nós dois é economista, mas o Lula ensaiou essa questão de jogar para a população na questão dos juros e do Banco Central. Ele apontou o dedo para o Campos Neto. Teve ali um momento que você viu ele fazendo exatamente o que você falou, puxando o povo para cá. Ó, esses caras aí querem ganhar dinheiro, esse bando de rentista que não é o setor produtivo, e o meu governo quer baixar o juro. Só que agora o Gabriel Galípolo vai para o Banco Central e o juro aumentou 1 ponto. Não, e tem outra. Então é 2 para cá e 2 para lá, não dá para entender isso. Não, e tem um negócio, né? A partir de janeiro, dos 9 diretores do Banco Central que decidem sobre. O Roberto Campos Neto não estava mais lá. Pois é, mas dos 9, 7 são indicados pelo governo Lula. E aí, como é que vai ser essa história? Aliás, a propósito, se você olhar agora no YouTube, no Twitter, você vai ver uma publicação da Gleisi Hoffmann descendo a lenha, como diz lá em Minas, descendo a mamona nessa decisão do Banco Central de aumentar 1%, 1 ponto a taxa Selic, mas ela ainda coloca isso como uma herança do Roberto Campos Neto. E o que está desenhado aí, o que os meios de comunicação estão falando, é que já está projetada um aumento da taxa de juros para o mês de janeiro, fevereiro e março. Pô, estão de sacanagem com a gente. E aí como é que vai ficar? O Lula vai ficar só de espectador nessa história, dizendo o Galípolo traiu a gente, o Galípolo é malvadão, todo mundo lá que é malvadão. Não, tem que partir para o enfrentamento dessa questão. Denunciando, chamando a sociedade, se for o caso, culminando, inclusive, com a destituição do pessoal do Banco Central todo, fazendo uma reforma ali, porque, pô, como é que é? Porque tem coisas, a própria Gleisi coloca isso na nota que ela publicou, e é uma percepção dos economistas progressistas. O aumento da taxa de juros não faz cair o dólar. Não existe uma relação direta entre uma coisa e outra. O aumento da taxa de juros automaticamente não faz abaixar a inflação. Então, na lógica que o Banco Central está tentando imprimir para o nosso país está crescendo muito. O país está crescendo muito. Muito pouco desemprego. Tem que desempregar mais. Exatamente. Então, nós estamos com indicadores, os indicadores sociais estão melhorando. Então, é o seguinte, vamos dar uma parada nisso. Vamos dar uma parada, vamos diminuir a velocidade de crescimento do Brasil, porque, afinal de contas, nós já somos a Dinamarca, nós somos a Noruega, nós somos o Japão. Então, a gente pode parar o crescimento do Brasil, porque nós não temos problemas sociais alguns. Nós não precisamos fazer o Brasil crescer, o Brasil ter mais infraestrutura, mais emprego, habitação, saneamento básico. Não precisamos nada disso. Vamos tratar a política econômica do nosso país como os noruegueses tratam a política econômica deles. Então, tem muita coisa, Pedro, que, infelizmente, pelo governo Lula não ter se comunicado com a sociedade, eu digo a comunicação de via dupla. Comunicação significa você dizer alguma coisa, mas você também está aberto para escutar. E digo uma coisa que eu acho que é fundamental, que ninguém fala, que eu acho que a gente tem que começar a falar isso assim com mais intensidade. O governo federal, o governo Lula, um líder popular, um líder de esquerda, ele se comunicar com a sociedade não é faculdade dele, Pedro, é obrigação. É obrigação do governante vir falar com a sociedade, vir prestar contas. Não é prestar contas no dia da eleição, na véspera de eleição, ficar fazendo programinha, porque isso não vai resolver. Nós estamos no momento agora que, se a liderança política não agarra com todas as forças a missão de ajudar o nosso país a sair do abismo que nós estamos, do abismo social, as desigualdades, olha, por magia não acontece. E aí nós todos temos uma responsabilidade nisso, porque a gente tem que ter coragem, inclusive, para poder criticar, e criticar de uma forma proativa, contundente, honesta, franca, direta, porque se nós não fizermos isso, nós estaremos sendo cúmplices de algo que
pode jogar o nosso país numa situação irreversível, porque se uma próxima eleição ganha um Milei da vida, ganha um Pablo Marçal da vida aqui no Brasil... É o que eu estou martelando nesse canal há meses, desde a eleição do Boulos. Eu tô achando que o Pablo Marçal tá muito quietinho, ele tá esperando só as peças certas moverem para ele lançar a candidatura dele. Ele vai vir, se ele não for neutralizado pela Justiça Eleitoral, ele vai vir e vai ser um complicador. Vai ser ruim, porque é o seguinte, não pense que agora ficar levantando mais alguma coisa contra o cara no processo eleitoral de 2026 vai funcionar, porque não funcionou em São Paulo. Não funcionou para São Paulo, para a prefeitura, ele quase faturou. Quase faturou. Foi por um lampejo ali. E por que ele quase faturou? Porque a cada 3 votos que foram dados no primeiro turno em São Paulo, 2 foram para candidatos da direita e da extrema-direita. Sim. Então, quer dizer, o Boulos ele foi para o segundo turno e foi um milagre ter conseguido, ainda conseguido ter aumentado a votação dele. Inclusive, as pessoas têm que falar, o Boulos, assim, houve erros na campanha dele, mas ele foi muito bem dado o cenário. Sim, sim, sim. E uma das coisas assim que... o Boulos, eu acho até que ele fez uma avaliação do perfil político que ele colocou na campanha dele, de tentar ser um cara mais moderado, de abraçar algumas pautas dos candidatos da direita. E, se não me falha a memória, eu acho que ele disse, algumas semanas atrás, que a esquerda caminhar um pouco para a direita, ou caminhar em direção à direita, é a morte da esquerda. O que eu acho que é absolutamente correta essa avaliação dele, né? A gente tem que ter coragem para defender transformações no nosso país. E sem revolução, como muita gente fica pensando, né? Revolução, arma. Não, gente, olha só. Se a gente olhar o que está acontecendo no México, os mexicanos estão dando uma lição para a América Latina inteira. Você foi para lá, professor José? Eu comecei a estudar o México já há um tempo atrás, porque eu estava vendo, estava acompanhando. Assim, eu gosto muito de analisar os processos políticos na América Latina, porque eu comecei a escrever um livro, já há muitos anos atrás, de direito constitucional comparado. Então, eu comecei a ler todas as constituições dos países da América Latina e li do México também, enfim, acompanhando as coisas dos países, eu vi que no México estava acontecendo uma mudança política muito interessante. E aí eu fui acompanhar melhor o López Obrador. Até comprei esse livro aqui, ó. Esse livro aqui que não vende no Brasil, não tem em português. Graças. É um livro, é um best-seller. Até no México aqui é difícil de achar esse livro. Quer dizer, não é tão fácil porque ficou esgotado em várias edições. Mas é a história do López Obrador que é muito interessante. E é tão interessante, e eu martelei tanto nisso aí, que o presidente Lula, agora no encontro do PT, ele falou exatamente as coisas que eu falo no portal do José, sobre a importância da comunicação, dele estar conversando, levando os ministros, conversando com a sociedade, pautando os debates nas redes sociais, nos veículos de comunicação, e o que fez com que todo mundo compreendesse que aquela fala de Lula fosse quase uma demissão implícita ali do Paulo Pimenta, ou uma afirmação que o Paulo Pimenta sairia. E eu já estou com algum nível de preocupação em ver que uma eventual saída do Paulo Pimenta, o nome cotado seria de um publicitário, do Sidônio não sei quem. Palmeira. Pois é, Sidônio Palmeira, olha só, Sidônio Palmeira, você tem programa no YouTube? Você tem Facebook? Quantos milhões de pessoas te seguem? Você cuida da conta do Felipe Neto, que tem 36 milhões de seguidores? Você cuida da conta da Anitta? Ah, não? Ah, então, meu amigo, olha só, não vai dar não, teu negócio é fazer propaganda. Então, faça propaganda. Rede social, comunicação, tem que pegar quem é que está na batalha no dia todo. E aí é o seguinte, por que não até fazer um conselho de pessoas das redes sociais, não remunerado, Claro. um conselho político para a gente dar sugestões
para a gente apontar caminho, bota o burocrata lá para executar, alguém que tenha tempo, tenha condição, e bota a gente para ajudar. A gente colocar as coisas aí com um nível de esclarecimento para a sociedade maior. Então, são coisas que a gente precisa ajudar a discutir também, porque, ô Pedro, é um negócio inconcebível, cara. A gente está chegando 2 anos de governo Lula, não tem comunicação com a gente, com as pessoas aqui nas redes sociais. Quantas vezes o Pimenta fez encontro com o youtuber? Quantas vezes a gente foi chamado para dar algum tipo de opinião? A gente falava mais com o Lula quando ele estava sofrendo com a prisão, né? Então, assim, quantas vezes o presidente Lula ele foi para algum programa de YouTube, entendeu? Então, assim, conversar, dialogar com vários setores. Né? Em alguns momentos aí, o Lula andou indo para alguma rádio aqui, outro lá, e toda vez que ele ia, ele pautava a imprensa, sempre eram encontros muito produtivos do ponto de vista da comunicação. Então, nós todos temos um desafio muito grande, porque é o seguinte, Pedro, você deve receber muito comentário aqui no teu canal também, como eu recebo no meu e todo mundo recebe. Nós estamos vendo assim, um campo progressista com muitas pessoas desalentadas, Sim. pessoas desanimadas, as pessoas sem terem uma utopia. A gente tem que fazer um esforço todo dia, né, José, para levantar a cabeça das pessoas e falar, não, isso aqui vai dar certo, mas não dá certo enganando elas, falando, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo, tem que mudar aquele outro. E é difícil, porque assim, podia ter um esforço do lado deles, eles têm a máquina, pô. E tem outra coisa, Pedro, que muitas pessoas não entendem, é o seguinte, nós não somos porta-vozes do governo. Às vezes as pessoas entram e falam assim, por que você não fala que o governo está fazendo isso, o governo está fazendo aquilo? Pô, eu vou ficar pesquisando o que o governo está fazendo em direitos humanos, em infraestrutura, em comunicação. Eu vou ficar procurando as coisas dentro do ministério, dos ministérios do governo. É uma inversão de lógica total. Né? Não é esse o papel da gente. O papel nosso é fazer o que nós estamos fazendo, de conversar com a sociedade, conversar com as pessoas e ajudar o processo político, a consciência das pessoas subirem, irem para um patamar mais elevado. E a gente, às vezes, sofre críticas injustas das pessoas que acham que a gente tem que fazer o papel de porta-voz do governo. Aliás, o Lula, se ele não quisesse fazer comunicação direta, enfim, se ele não tivesse saco para isso, o governo poderia ter um porta-voz para fazer o que vários governos fazem, fazer encontros de manhã cedo, dizer o que vai acontecer naquele dia. Olha, o presidente da República disse isso, o presidente mandou falar aquilo. Olha aqui a mensagem gravada do presidente da República. Enfim, mas tinha que ter uma situação onde fosse pautado o debate político todos os dias, porque sem a esquerda e o governo pautar o debate político, quem pauta são os grandes veículos de comunicação, são os banqueiros, o setor financeiro, que tem os porta-vozes nos veículos de comunicação, tem os colunistas de economia, os colunistas de política, os jornais impressos e as grandes redes na internet que são vinculadas a essas estruturas de poder. E aí é o seguinte, como é que a gente combate essa montanha de ações? Sem falar que no campo da extrema-direita existe uma máquina poderosíssima e a gente tem ainda uma situação anômala no Brasil, que é o braço religioso. Que o braço religioso no Brasil é um braço político de extrema-direita. No plano econômico, é um braço político neoliberal, que usa toda a força da religião para afundar o Brasil no plano econômico, e para emburrecer a sociedade, alienar a sociedade e transformar problemas que são de resolução coletiva, problemas que são de solução política, como um problema celestial. O cara está sem emprego, não é problema da conjuntura, ele tem que orar para Deus e dar uma grana para a igreja, para o pastor picareta, nas igrejas que exploram o cidadão dessa forma, né? Que aí o cidadão vai conseguir uma emancipação. Então, tem muita coisa para a gente fazer. Então, não dá para deixar o Lula sozinho nessa história, sem a gente fazer uma pressão, um movimento, porque existe, inclusive, uma percepção equivocada de muita gente na esquerda de achar que o Lula é um semideus, que ele, mesmo quando está fazendo a coisa errada, ele está apontando para algo certo na frente, que ele sabe o que ele está fazendo,
É uma coisa meio religiosa, meio messiânica, né? Aquela história assim do cara que diz, o cara sofreu um desastre. Ah, não, isso porque estava escrito, Deus queria que fosse assim. Ah, o avião caiu, morreram 200, um cara escapou. Deus queria que o cara escapasse. Pô, mas e os 250? Deus quis matar? Que sacanagem. Então, as pessoas começam a raciocinar de uma forma messiânica, de uma forma não crítica. E isso é muito, muito complicado. A gente não pode ficar refém desse tipo de sorte, né? Embora o Maquiavel, quando escreveu O Príncipe, né, ele tinha falado da virtus, né, da virtude e da sorte, né? Que era necessário você ter a virtude, você ter o talento, mas era importante você ter a sorte também. Olha, ter a fortuna e a virtude, né? A gente não pode contar que o nosso governante, que a gente elegeu, ele seja abençoado pela sorte o tempo todo. É como o Cassius Clay dizia, né? O Cassius Clay, quando ele virou Muhammad muçulmano, Ali. Muhammad Ali, né? O jornalista foi caçoar dele, né? Foi tirar onda com ele, debochar dele, porque ele tinha virado muçulmano, que era coisa para os americanos naquela época, uma coisa muito exótica, né? Pô, um cara daquele tamanho virar Muhammad Ali, né? virar um muçulmano, né? Que troço é esse, né? E aí o jornalista falou com ele, Muhammad Ali, o Cassius Clay, então quer dizer agora que Alá vai ganhar as lutas para você, Alá vai derrubar o seu adversário? E falou, exatamente, eu só preciso dar um bom upper de direita. Se eu der um bom upper de direita no queixo, Alá... Então, a gente tem que dar o soco, né, cara? Senão a sorte não vem, né? Não vem. Fala pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.